Nossa história se passa no berço da humanidade, um continente vasto que atravessa o Equador e vai além dos trópicos. A terra de extremos, com lugares tão áridos, não chove há anos, e tempestades tropicais que parecem nunca ter fim. Onde o ar é quente e úmido o ano inteiro. E tudo floresce de forma contínua, desde as árvores mais altas a arbustos, gramíneas e musgos. A África, terra de selvas densas e planícies verdejantes extensas. Lar dos gigantes. Os maiores animais terrestres do planeta, que necessitam de uma fonte de alimento contínua para sobreviver. Instinto de sobrevivência. Vastos rebanhos se movimentam constantemente, sempre à procura de alimento e água o suficiente para viver mais um dia. Eles passam a maior parte do tempo bebendo água, andando e pastando em um esforço constante para sustentar seus grandes corpos. A maioria desses herbívoros são animais pacíficos, mas um deles possui um segredo obscuro e perigoso. Ele vive em rios e charcos da África. Todo animal precisa de água para sobreviver, e por isso aqui o instinto de sobrevivência fica mais intenso. Todos que vivem aqui devem tomar cuidado com predadores ocultos. O rio fornece alimento, água para beber e banho. Ele oferece a dádiva da vida. E também a morte. Nosso protagonista precisa compartilhar seu lar com o crocodilo. Diferente das grandes manadas que migram todos os anos, ele não pode partir para o verde de planícies distantes, o hipopótamo. Eles chegam a pesar até 2 toneladas e estão na África há mais de 8 milhões de anos. Estes animais aparentemente pacíficos têm uma forte reputação. Sua pele libera um fluido vermelho que causa alarme, porém isso não é nada mais do que uma forma de proteção contra o sol. Mas acreditava-se que os hipopótamos suavam sangue. Os fatos podem estar errados, mas a reputação é bem fundamentada. Os ferimentos e cicatrizes na sua pele são testemunhas do instinto de sobrevivência potente desses animais. Os hipopótamos lutam com ferocidade pelo seu território. Seus grupos são formados na maior parte por fêmeas e filhotes. E também um grande macho feroz. Ele é perfeitamente habituado à água. Quando mergulha, suas narinas se fecham automaticamente, mas ele ainda consegue ver e ouvir muito bem e pode permanecer submerso por até 6 minutos. Os hipopótamos não sabem nadar, mas eles afundam e se movem pelo leito do rio. Então, sobem para respirar minutos depois. Nosso líder cuida de um grupo de aproximadamente 10 fêmeas. E é um trabalho estressante em tempo integral. E alguns machos precisam proteger manadas com até 100 animais. É aí que o lado obscuro do hipopótamo aparece. Os hipopótamos defendem seu território contra quaisquer intrusos, inclusive seres humanos. Por incrível que pareça, eles matam mais pessoas que os leões, leopardos e búfalos juntos. O
principal inimigo de nosso macho dominante são outros machos. Ele permite que machos menores vivam na manada desde que eles sejam submissos. Mas no caso de machos maiores, a luta é certa. Estes dentes são impressionantes, como clavas e espadas em uma só arma. Eles estão ali unicamente para lutar e podem crescer até meio metro de comprimento sem nunca parar de se movimentar. A mandíbula dos combatentes pode abrir até 180 graus. A maioria dos animais derrama sangue nessas batalhas e nosso macho corre perigo de lesão grave ou pior. Ele sobreviveu para proteger sua manada mais um dia. Sua pele é resistente, mas ele precisa de tempo para se recuperar antes de encarar outro intruso. Para um leão, atacar um animal adulto saudável é muito arriscado. Mas os hipopótamos são vulneráveis quando estão fora d'água. E às vezes a alcateia vai escolher correr o risco. Cada um deve ser mais rápido, forte e hábil para vencer. Hoje a vitória foi dos leões. E um hipopótamo perdeu a luta pela sobrevivência. A savana africana é o palco de milhares de batalhas todos os dias. As grandes manadas estão em busca de comida. Os predadores estão em busca de uma presa. Há um animal que parece ter características mais propícias à sobrevivência. E ele tem. O rinoceronte é como um tanque. E ele existe há mais de 6 milhões de anos. Apesar de sua aparência brutal, os rinocerontes não são caçadores, e sim herbívoros pacíficos. Eles lutam diariamente contra a fome, outros rinocerontes e caçadores ilegais. Seus chifres perigosos são feitos do mesmo tecido de unhas. Eles não possuem vasos sanguíneos nem nervos. Por isso, quando sofrem um dano físico em uma luta, não há dor. O chifre deste macho pode chegar a até 1,5 metro de comprimento. Ele costuma viver sozinho e não teme quase nenhum predador, com exceção de um. A luta pela sobrevivência deste rinoceronte é contra seres humanos, caçadores ilegais em busca de seu chifre majestoso. Infelizmente, o chifre de rinoceronte vale mais do que o seu peso em ouro, e por isso estes animais icônicos são cada vez mais raros nas planícies africanas. Suas fêmeas são mais sociáveis que os machos. Estas mães se dedicam aos seus filhotes e cuidam deles até os 3 anos de idade. Mas a visão é o seu ponto fraco. Os rinocerontes são extremamente míopes. Para este bando, um homem com uma arma é como uma árvore a apenas 15 metros de distância. Os animais da savana se reúnem em torno dos charcos cada vez menores. Um rinoceronte precisa de muita água. Se não se hidratar por 5 dias, ele morre. Quando o restante de água vai sumindo, o instinto de sobrevivência se revela. Apenas os animais que permanecerem próximos à água sobreviverão até a volta das chuvas. Está cada vez mais quente e seco. A vida torna-se muito difícil. O desespero é iminente. O rinoceronte enfrentará qualquer um para preservar seu lugar perto da água. E então, este gigante mal-humorado se empenha para viver mais um dia no clima implacável das planícies africanas.
O maior animal terrestre do planeta pode ser ouvido a centenas de quilômetros de distância. O elefante africano. 2 vezes o tamanho de seus primos indianos, os elefantes africanos são facilmente reconhecidos por suas orelhas maiores. Estes animais imperiosos vivem nas planícies da África há 3 ou 4 milhões de anos. Os elefantes africanos viajam em famílias de mães e filhotes. Eles vivem em uma constante busca por alimento para sobreviver. O líder do grupo é uma grandiosa fêmea de idade, a matriarca. A manada já viajou mais de 100 quilômetros. Após uma dura caminhada, os elefantes encontram grama fresca. A tromba do elefante não é apenas um nariz comprido, mas um lábio superior muito ágil, dotado de uma grande força e sensibilidade. Ela pode ser usada para tocar, agarrar e beber, bem como respirar e sentir cheiros. Seus molares enormes são feitos para triturar uma grande quantidade de grama e folhas. Sobreviver ao calor africano é um desafio diário. E a solução é um banho. Uma boa camada de terra refresca o elefante e protege sua pele de insetos e outras pragas. Quando há escassez de alimento, a manada deve tomar medidas drásticas. Esta é a única maneira de alcançar as folhas novas e saborosas no topo da árvore. Mas ele vai pagar um preço alto destruindo sua própria fonte de alimento. A tromba multiuso do elefante contém mais de 40 mil músculos e consegue levantar mais de 300 quilos. Mas ele também a usa para demonstrar afeto, afagando outros animais do grupo ou verificando se seus familiares estão bem. Os elefantes têm uma pele espessa. Até mesmo a pele de seu rosto tem 2,5 centímetros de espessura. Mas eles são animais dóceis, formando laços familiares que duram até a morte. A vida não é tão fácil para um macho à procura de uma companheira. Somente o maior e mais forte poderá ser o pai de um filhote. A maioria dos machos só é grande o suficiente para vencer uma dessas batalhas depois dos 25 anos. Mas até mesmo o maior animal terrestre do mundo deve usar seu instinto de sobrevivência para conseguir água, alimento e, por vezes, até mesmo lutar contra predadores. Uma alcateia de leões é um perigo até mesmo para um elefante adulto se ele estiver velho ou fraco. Esta manada não bebe água há 2 dias. Eles seguem o som distante de trovões e da vitória. Finalmente, a água. É quase possível ver a alegria em seus rostos enquanto eles tomam a água refrescante. Os outros animais compartilham este novo sopro de vida. Foi muito difícil chegar até aqui, mas agora é hora de comemorar. A manada vai passar horas espirrando água, brincando e sentindo-se bem por estar viva. Eles podem viver até os 70 anos de idade, o que lhes dá bastante tempo para ensinar aos jovens tudo o que aprenderam. Eles também parecem sentir compaixão. Quando um animal morre, a família apresenta sinais genuínos de luto. Esses gigantes magníficos podem usar a força bruta ou inteligência para vencer a luta pela sobrevivência. Há algo de quase humano nisso. O animal mais semelhante aos seres humanos vive além das planícies africanas. As montanhas regadas pelas chuvas dos trópicos são cobertas de florestas densas.
É quente e úmido e há uma grande disponibilidade de folhas, brotos e frutos. Este é o lar de uma criatura tímida que quase perdeu a luta pela sobrevivência. Gorilas. Inteligentes, brincalhões e em grande perigo de extinção. O chefe da família está de olho em seu filhote. Esta família vive nas florestas de Ruanda e eles têm a sorte de estar vivos. Em 1981, restavam apenas 254 gorilas aqui. A maioria havia sido morta por caçadores. Os guardas do parque agora estão bem armados para proteger os gorilas. Eles têm como objetivo conter uma prática que remonta a séculos. Os gorilas estão entre os parentes vivos mais próximos dos seres humanos. Apenas 2% do seu DNA é diferente do nosso. Os gorilas mais novos em uma família logo aprendem a subir em árvores para encontrar alimento e escapar do perigo. Eles também encontram tempo de sobra para a diversão. Os gorilas comem mais de 140 tipos diferentes de plantas. O macho dominante é chamado de dorso prateado. Ele protegerá seu grupo de fêmeas e filhotes pelo resto da vida. Os machos jovens são bem-vindos para permanecer no bando desde que não desafiem o dorso prateado. Este bebê depende inteiramente de sua mãe. Ele vai começar a engatinhar com 2 meses de idade, mas não sairá de seu lado até seus 3 ou 4 anos. Durante a sua juventude, todo o bando tomará conta dele. Eles vão afastar predadores e lhe ensinar habilidades para a sobrevivência. Ele aprende rapidamente que as copas de árvores são o melhor lugar para encontrar frutas e folhas novas e suculentas. Os gorilas vivem até os 40 anos de idade. Quando o dorso prateado envelhecer, este rapaz talvez o desafie, mas isso é daqui a mais de 10 anos. Enquanto isso, sua família só vai vencer a luta pela sobrevivência se os seres humanos continuarem a defendê-los, incentivando a reprodução dos gorilas. O animal mais alto da Terra também é um grande herbívoro africano. Quando o sol dá boas-vindas a um novo dia, o instinto de sobrevivência na savana se revela. Dezenas de milhares de animais lutam diariamente para encontrar graminhas e folhas para comer. Eles andam em grandes números por uma questão de segurança, pois há muitos predadores à espreita. A gazela de Thompson dispara o alerta. As manadas começam a correr, mas o predador também é veloz. Um guepardo. No entanto, os guepardos se cansam rapidamente e se a manada continuar correndo, ela vai vencer devido a um instinto de sobrevivência alerta. Mas um animal leva vantagem. Ele pode detectar o perigo de uma grande altura. A girafa. Este nobre animal pode chegar a 6 metros de altura. Seu pescoço compõe 1/3 dessa altura. Elas têm uma audição aguçada e olhos grandes com boa visão de toda a sua volta. Elas podem até mesmo ver em cores. Outros animais pastam perto de girafas para fazer uso de seu sistema precoce de alerta a predadores. Apesar de seu tamanho, detectar essa girafa pode ser difícil para os predadores. Seu padrão contrastante disfarça o contorno de seu corpo. Como todas as girafas, esta não tem um grupo permanente. Ela se junta a outras girafas quando for conveniente e muitas vezes sai para se unir a outros grupos. Até mesmo as mães e seus filhotes permanecem juntos por apenas alguns meses. Mas o nosso macho ainda precisa disputar pelo direito de acasalar.
Ele deve lutar uma batalha singular e brutal. Todos os machos têm chifres mais pronunciados como parte de seu armamento. A pelagem da girafa é como uma impressão digital. Cada uma tem um padrão único. Mas a nossa girafa tem outra grande vantagem quando se trata de competir com outros herbívoros na savana africana. Ela apanha alimentos que outros animais não conseguem alcançar. As girafas mordiscam as folhas das copas das árvores. Sua boca e língua são especialmente adaptadas aos grandes espinhos produzidos por algumas dessas árvores. Mas elas precisam lutar para sobreviver ao rei dos predadores africanos. O macho grande avistou o leão. Ele não tem certeza se os leões vão atacar. Então as girafas partem em retirada. Dá-se início a uma luta pela sobrevivência. As girafas podem correr mais de 50 km por hora. Os leões podem chegar a 80. Mas um coice bem dado no leão pode ser uma sentença de morte. Se for ferido, o predador não será capaz de caçar e acabará morrendo. Às vezes, uma girafa debilitada pela idade ou por uma lesão vai perder. Todos os dias na savana africana, somente os animais com o instinto selvagem mais apto sobrevivem. As montanhas da América, Ásia e Europa são o lar de um mamífero gigante e de natureza feroz. Ele caça durante o dia nas florestas e rios. Sua dieta inclui carnes, frutas, nozes e peixes. Os machos adultos podem pesar até 750 quilos. Eles têm dentes grandes e um olfato excepcional. Algumas espécies visitam este lugar em uma época especial do ano. Ursos. Este veio ao rio para um evento que testa o limite das habilidades atléticas de predador e presa. Os ursos são parentes distantes do cachorro, mas têm o corpo alongado, pernas atarracadas e são muito maiores. Este rio faz parte do trajeto de um peixe muito especial. Todos os anos, o salmão do Pacífico percorre estas águas para se reproduzir. Eles precisam vencer enormes obstáculos e escapar de seu predador, o urso. Estes salmões permaneceram 2 anos no mar. Agora eles estão voltando, rio acima, para onde nasceram. Este urso pardo adulto aprimorou suas técnicas de pesca durante várias temporadas. Vitória. Apesar da enorme quantidade de peixes, capturar um salmão escorregadio é um grande desafio. O auge da corrida do salmão acontece em junho e julho, o verão do hemisfério norte. Estes peixes são uma fonte essencial de proteína para o urso e sua família. Quando o clima mudar, quase não haverá alimento disponível. Ele precisa comer o quanto puder para sobreviver ao inverno longo e frio do norte. Esta é uma batalha pela sobrevivência tanto para o peixe quanto para o urso. Somente o salmão mais rápido e forte conseguirá cruzar a barreira de ursos. E somente os ursos com uma boa reserva de proteína serão fortes o suficiente para sobreviver ao período de neve. Os ursos treinam para guerrear praticamente desde o dia em que nasceram. Estes 2 filhotes passam a maior parte do tempo brincando, mas eles estão desenvolvendo as habilidades necessárias para ser bons guerreiros.
Eles terão que vencer muitas lutas para sobreviver quando forem adultos. Os ursos não lutam apenas por comida. Eles lutam para defender o território e conquistar uma fêmea. Eles também lutam para proteger suas famílias. Este urso pardo jovem está à procura de seu próprio território. Os ursos não são muito sociáveis. Quando não estão acasalando, eles costumam viver sozinhos, mas este território já foi dominado. Dessa vez, a luta entre os dois ursos é séria. Sem território não há alimento. Na natureza, a lesão é como uma sentença de morte. O urso ainda é muito pequeno. Ele não é forte o suficiente para vencer desta vez. O urso dominante venceu a batalha de hoje. O urso menor deve voltar quando for grande o suficiente para enfrentar este macho dominante. Esta fêmea adulta conseguiu uma presa grande e não está disposta a compartilhar. Um lobo sentiu o cheiro da presa. Ele também está faminto. O lobo se aproxima da carcaça de forma cautelosa. Ele não é páreo para o tamanho e a força da ursa. O lobo deve estar com muita fome. Ele poderia ser morto facilmente em um conflito. Os ursos não temem qualquer outro animal. Eles são uma sumidade. Se a ursa estivesse ferida, talvez o lobo tivesse uma chance. Mas não hoje. Até uma alcateia pensaria 2 vezes antes de enfrentar um urso pardo adulto. Como todos da sua espécie, ela se tornou uma guerreira bem treinada e precisará lutar diariamente para sobreviver sozinha. O próximo guerreiro marca presença nos mitos e lendas mais do que qualquer outro. Ele é retratado como uma criatura tenebrosa da floresta, uma figura de pesadelos e histórias de terror. Ele caça em grupos e uiva para a lua. Os animais, quando sentem sua presença, partem em disparada. O lobo. Os lobos vivem próximos aos seres humanos há quase 15 mil anos. Eles se aproximaram de nossos acampamentos em tempos pré-históricos. E então se tornaram nossos caçadores, guardiões e companheiros. O lobo é o ancestral direto de todos os nossos cães domésticos. Ele é inteligente, social e um fantástico combatente. A vida é dura na tundra ártica. A luz solar é pouca, quase não faz calor, e há pouquíssimo alimento. O trabalho em equipe aumenta as chances de sobrevivência. É primavera, a neve está acabando e o curto período vegetativo está começando. Os filhotes de rena acabaram de nascer. Esta mãe está nervosa. Ela avistou os lobos. As renas começam a correr. A alcateia está logo atrás. A batalha de instintos de sobrevivência começa no Ártico. Um filhote se separou do grupo. Os lobos são mais rápidos, mas as renas possuem mais resistência. A loba faz um desvio. Seu companheiro abate o filhote. Tudo acaba em segundos. A rena mais lenta está morta. Os lobos foram recompensados por sua velocidade e trabalho em equipe. O líder da alcateia come primeiro. Esse comportamento reforça sua posição superior na hierarquia dos lobos. Sua parceira é a próxima a comer, então é a vez do resto do grupo. Os lobos foram dizimados em grande parte da Europa e dos Estados Unidos, mas agora estão sendo reintroduzidos em alguns lugares e os resultados são notáveis. O lobo é o predador natural de herbívoros grandes como alces e cervos. Quando os lobos retornam à floresta, o número de herbívoros cai pela metade. Como consequência, o pastoreio de arbustos e árvores jovens é reduzido. A floresta ganha vida e isso permite que outros animais retornem, incluindo castores e raposas. Apesar de sua reputação intimidadora, o lobo ajuda a manter o equilíbrio entre as plantas e os animais da floresta para que cada um siga a sua batalha pela vida. Esta mãe cariacu sentiu o cheiro de lobos. Ela está pronta para lutar e proteger seu filhote. O macho chega para ajudar, mas hoje eles estão a salvo. A alcateia já fez sua presa.
Os lobos consomem a carne depressa. Eles selecionam primeiro as partes macias e altamente nutritivas, como o coração, estômago e rins. Depois, eles saboreiam os músculos. O entusiasmo pela presa pode trazer à tona o instinto guerreiro. Este grupo é formado pela mãe e o pai, seus filhotes e a cria do ano anterior. Eles são uma família unida. Portanto, por mais que o combate pareça violento, ninguém sairá machucado seriamente. A família que caça unida, se alimenta e luta unida. E esta família de lobos está vencendo a batalha pela vida com o instinto de união. Em uma ilha remota de um continente insular, vive um guerreiro exótico da floresta. Ele tem uma mandíbula forte e dentes afiados e gosta de caçar na escuridão da noite. Ele se tornou um ícone dos antigos vales e florestas. Um sobrevivente nesta região intocada da natureza. Este é o maior carnívoro marsupial do mundo. Ele percorre até 20 quilômetros em busca de comida e faz a sua casa em buracos no chão. Ele costuma viver sozinho, mas é visto com frequência perto de outros da sua espécie quando há comida ou abrigo nos arredores. Ele briga por praticamente qualquer coisa. Este é o diabo da Tasmânia. Eles eram vistos em todo o continente da Austrália até que os humanos os exterminaram. Agora eles estão lutando pela sobrevivência na ilha da Tasmânia. Eles não são territoriais, mas protegem praticamente qualquer coisa. A mandíbula do diabo da Tasmânia é uma arma incrível. Seus dentes são como os de hienas, e sua mordida é a mais forte do reino animal. Lutar parece ser seu passatempo favorito. Os diabos da Tasmânia gostam dos mais variados tipos de carne, desde presas frescas a carcaças em decomposição. Essas pequenas bolas selvagens de músculo são os verdadeiros guerreiros do mundo marsupial. O diabo da Tasmânia é um animal peculiar. Ele é do tamanho de um cachorro pequeno, mas a cabeça grande e a cauda constituem metade do seu comprimento. As montanhas e os vales da Tasmânia ecoam os gritos arrepiantes deste animal. Esta ilha é famosa por sua natureza virgem e florestas primitivas. É um esconderijo perfeito para um animal à beira da extinção. Este diabo farejou um intruso. Sua mandíbula pode abrir até 80 graus e sua mordida é capaz de quebrar ossos. Ele é capaz até mesmo de cortar um arame metálico grosso com os dentes. Este parque nacional abriga um dos maiores grupos de diabos da Tasmânia. Este macho sente cheiro de sangue. Pode ser uma carcaça ou um animal ferido. Seu bigode longo o guia na escuridão, mas também faz parte da sua adaptação como guerreiro. O bigode do diabo da Tasmânia o ajuda a localizar precisamente o rosto do seu oponente. Estes animais podem parecer atarracados e desajeitados, mas eles são lutadores de precisão. A maioria deles tem cicatrizes no rosto provenientes de muitos encontros como estes. O macho encontrou o que procurava, uma carcaça de wallaby. Ele vai em direção ao alimento sem demonstrar qualquer cautela. Os diabos da Tasmânia não são exigentes. Eles comem uma variedade de carnes como aves, peixes e répteis, bem como vegetação e frutas. Mas na terra dos diabos, nada se consegue sem luta. Seu padrão maluco, que consiste em comer e brigar, parece ser sua etiqueta à mesa. É muito raro que eles lutem até a morte, mas esses combates permitem uma hierarquia em sua comunidade. Hoje, nosso grande macho é o maioral. A busca por alimento nessas montanhas e lagos pode ser um trabalho duro. Os diabos da Tasmânia podem viajar longas distâncias em uma velocidade de 10 km por hora.
Eles são os maratonistas da região selvagem da Tasmânia. Às vezes, param para se preparar para uma emboscada. Esta fêmea pode ouvir o chamado de outro diabo da Tasmânia. Outra carcaça. Desta vez, há 5 diabos brigando por uma parte da refeição. Acredite se quiser, este é um evento social. Os sons animalescos anunciam aos outros diabos que há uma refeição disponível. O nível de barulho indica o tamanho da carcaça. Lutas como esta garantem um bom condicionamento físico aos animais. Os músculos, as mandíbulas e a velocidade de reação são constantemente testados ao limite. A fêmea é afastada, mas ela não aceita um não como resposta. Se não estiver preparada para lutar pelo alimento, ela não sobreviverá. Quando os diabos estão nesses banquetes agitados, eles se comunicam em uma língua complexa. Eles têm 20 posturas físicas distintas e 11 sons vocais diferentes. O confronto pode parecer brutal, mas os diabos da Tasmânia são lutadores sofisticados com regras de conduta. Eles são guerreiros complexos na luta pela sobrevivência dos marsupiais. Um dos animais mais perigosos na África é famoso por seu tamanho. Ele é uma presença ameaçadora nas planícies e savanas. Ele vive em grandes manadas de herbívoros e é mais temido por sua natureza imprevisível. Este guerreiro feroz mata mais pessoas por ano do que os leões e leopardos, mas sua dieta principal consiste em gramíneas. Ele se esconde entre as gramas altas e juncos, pronto para atacar a qualquer momento. O búfalo africano. Estes animais impressionantes podem chegar a 1,5 metros de altura e a quase 1 tonelada. Mas a razão para sua reputação perigosa está em sua cabeça. Tanto o macho quanto a fêmea têm chifres magníficos. Estes chifres se fundem em toda a base, funcionando como espada e escudo. Os búfalos africanos formam uma espécie própria e estão sozinhos como os maiores guerreiros herbívoros do planeta. Este rebanho é composto principalmente por fêmeas e seus filhotes. Há um macho dominante que pode ser reconhecido pelo tamanho de seus chifres. Ao redor do rebanho estão os machos mais jovens. Eles não perdem tempo e começam a treinar com os chifres. Primeiro são combates amistosos, que então se tornam um duelo para estabelecer uma hierarquia. O búfalo tem apenas 3 inimigos principais: os leões, os humanos e a estação seca africana. Eles devem usar seu instinto de sobrevivência nas planícies para encontrar água e pastagens frescas. Estas manadas migratórias. Todos nós temos que correr. É o instinto de sobrevivência. De sobrevivência. Para sobreviver na natureza, é preciso lutar. O vencedor pode ser o maior, porém, no caso de alguns animais, pode ser o mais ágil ou o mais curioso. Para sobreviver como um lobo, é necessário que haja trabalho em equipe, velocidade e inteligência. Para vencer as batalhas nas planícies africanas, é preciso ter os maiores chifres. E para ser o maior carnívoro do mundo, é necessário ter dentes grandes e natureza feroz. Manter-se regularmente em movimento é apenas uma das táticas para vencer na natureza selvagem. Há outra habilidade de sobrevivência que é predominante no mundo inteiro. Uma habilidade e uma arte que funcionam em qualquer biosfera, da selva ao mar aberto. Os animais mestres nessa arte geralmente estão no topo da cadeia alimentar. Eles conseguem ter acesso ao alimento primeiro e quase não têm predadores naturais. Eles são fortes sobreviventes desde as terras geladas do Ártico às gramíneas ensolaradas do Equador. Eles podem ser encontrados em ilhas isoladas distantes do resto do mundo. E também nos parques nacionais populares da África. Estes animais nasceram para o combate. Dos cães do mar aos lobos, ursos e búfalos.
Eles possuem o instinto selvagem de grandes guerreiros da natureza.